Olá, então aqui nós já estamos no nosso ambiente de programação, né? O nosso online GDB, que a gente utiliza durante as nossas aulas. Por que que a gente utiliza esse espaço? Porque ele é funcional, ok? Então aqui a gente consegue trabalhar com várias linguagens, então eu consigo desenvolver vários algoritmos de vários tipos nessa interface, então ele é prático para a gente que quer trabalhar em algo que não precisa de uma instalação, beleza? Nesses vídeos aqui, a gente vai trabalhar com funções mais específicas relacionadas ao que a gente tem desenvolvido aí dentro da sala de aula, ok? Então, vejamos esse exemplo aqui. Eu quero criar um algoritmo que a gente consiga digitar um número real e esse número real, quando ele for mencionado na saída de dados, a gente consiga ajustar a quantidade de casas que ele, né, mostra para a gente como resultado, ok? Então aqui eu criei a variável double, que é real em linguagem C, e a variável que a gente vai usar é o número. Vou pedir para o computador criar aqui, né, a minha entrada de dados, então o printf, digite o número, sempre lembrar do ponto e vírgula no final de cada linha, e vou pedir para o meu computador ler isso aqui, né? Então eu tenho aspas, eu tenho a formatação do real, que é o porcentagem LF, então aqui eu tenho que ter isso, né? Deduzido já toda vez que eu for desenvolver meu algoritmo. E esse E que a gente pode falar que a gente está concatenando a informação, mas aqui eu gosto de dizer que a gente está colocando o endereço dessa variável número que foi digitada naquele espaço do printf, digite o número, ok? Então, ponto e vírgula, e vou pedir para o meu software ele mostrar, então, o número que foi digitado, que vai ser digitado, né? Então, vamos lá. O número que foi digitado é igual porcentagem formatação, ok? Depois da aspas, número. Ponto e vírgula, vou selecionar minha linguagem, já está em linguagem C, e agora eu vou rodar meu código aqui nesse run, ok? O número que eu quero digitar, ele é um número real, é um número decimal, então por isso que eu quero mostrar esse exemplo de ajustar, de que forma que ele aparece. Então é 2,3456 esse número decimal, ok? Então, ó, o número que foi digitado aqui na minha saída de dados, aqui ele está sendo executado, é esse, 2,3456, beleza? E aí, como que eu escolho quantas casas eu quero? Então, vamos lá, eu quero deixar esse exercício mencionando no final duas casas decimais. Então, aqui, quando eu tenho na saída de dados, eu vou vir aqui na minha formatação, depois do porcentagem, eu vou colocar um ponto e vou colocar um valor, um número, que representa a quantidade de casas que eu quero que exiba na saída de dados. Feito isso, eu vou rodar o meu código de novo. Vou digitar novamente o número que a gente estava trabalhando, e quando ele mencionar agora o resultado, ele vai mencionar formatado de acordo com o que a gente quis. Um número decimal com duas casas decimais após a vírgula, ok? Nos vemos na próxima aula.